Oi gente, tudo bem? Aqui é a Izzy para mais um vídeo. Vim trazer um tema que vocês me perguntam muito, que é a importância do inglês na faculdade. É obrigatório saber inglês? O que faz se você não sabe, se você acha que você não consegue aprender? E para isso eu trouxe um convidado especial, que é o Marcos. Ele também faz faculdade aqui comigo e ele vai contar um pouquinho da história dele para vocês. Tudo bom, pessoal? Eu sou o Marcos, tenho 27 anos. Eu senti uma dúvida quando você falou 27. Quase 28. Eu já sou formado em medicina, não é a minha primeira formação, mas estou muito feliz de estar na medicina e estou feliz de estar aqui com você, de poder contar um pouquinho para vocês da minha história com o inglês e como ele é importante para a gente na faculdade. Então, eu resolvi convidar o Marcos porque ele eu acho que é a pessoa mais experiente para falar sobre isso. Porque ele também dá aulas particulares de inglês aqui pro pessoal da faculdade. Então acho que não tinha nenhuma pessoa melhor para falar sobre isso. E na verdade vai ser mais uma conversa sobre de como o inglês surgiu na vida dele, a minha experiência também, e no que isso fez diferença na faculdade. Então, de maneira geral, quando você começou a estudar inglês? Eu comecei a estudar inglês com 15 anos de idade. Eu estudava numa escola particular em Araguaína, no norte do estado. Só que eu odiava a escola e eu falei para os meus pais, a gente está jogando dinheiro fora, então vamos usar esse dinheiro de uma forma mais útil. E então eu pedi para sair da escola particular e fui estudar no ensino público, fiz todo o meu ensino médio no ensino público e decidimos buscar alguma outra coisa para fazer com aqueles R$180 que a gente pagava da escola. Então eu fui nos cursos da cidade, nunca tive interesse de estudar inglês, entrei numa escola e decidi que ali era o lugar onde eu ia estudar. Gostei muito do ambiente e decidi fazer com 15 anos. Então eu estudei com 15, 16 e 17. Fiz 3 anos de inglês. E você acha que saiu da escola com que nível de inglês? Eu fui muito feliz em ter estado no local onde eu estava, porque lá tinha muitos americanos, os donos da escola de inglês eram americanos, e eu frequentava uma igreja na cidade que tem muitas pessoas que falam inglês, então com 6 meses no inglês e na igreja eu já conseguia traduzir. Eu ajudava na igreja fazendo tradução, interpretação do inglês para o português. Tinha muitos americanos que iam visitar a nossa cidade e eu acabei aprendendo muito rápido por esse convívio. Então com 6 meses eu já estava falando muito bem. Mas por conta realmente de estar falando porque era nativo. Com certeza, porque na escola eu falava, na escola no ensino médio eu falava, na igreja, na escola de inglês, na cidade ao redor, quando eu sempre encontrava alguém, eu estava o tempo todo falando inglês. Então isso fez muita diferença. Certo. E você fez sua primeira formação em? Eu fiz primeiro faculdade de tradução e interpretação. Esse curso existe. Muita gente me pergunta se ele existe ou não. Não sou charlatão, eu me formei mesmo. Eu fiz em São Paulo. Me mudei para lá com 17 anos e fiz o curso de graduação. Na época eram 3 anos, hoje são 4 anos. Por que você escolheu esse curso? Eu escolhi esse curso porque lá em Araguaína eu percebi que eu podia fazer muito ajudando as pessoas com essa parte da tradução, que era o meu trabalho. Muitas pessoas iam para lá, americanos, para fazer trabalhos sociais e eu ajudava com a tradução. E eu me sentia muito bem e via que fazia diferença eu me especializar, falar outros idiomas para poder fazer essa ponte entre as pessoas que iam fazer o trabalho social e as pessoas que precisavam do trabalho, mas não falavam inglês. Então eu decidi estudar por isso, para me aprimorar e para poder trabalhar mais já como profissional e me especializar para continuar fazendo esse tipo de trabalho voluntário. Muita gente me pergunta no direct do Instagram se é obrigatório saber inglês, se quem não sabe não vai conseguir fazer a faculdade ou alguma coisa desse tipo. Obrigatório não é, mas a gente julga muito importante porque isso abre muitas portas. E no que você acha assim, que o inglês fez mais diferença durante o curso? No que você acha que ele foi essencial? Olha, na medicina em específico, eu percebo que muitas das coisas que a gente vê no nosso dia a dia, vários materiais são em inglês, os artigos mais atualizados são em inglês, até publicações brasileiras de conceito, muitas delas já são publicadas em inglês e não somente em português. Então você consegue se atualizar mais e você consegue não ficar de fora, porque uma coisa que eu percebo muita gente, por exemplo, participa de congresso ou algum evento internacional e sempre tem alguém que vai trazer alguma coisa de mais atual de fora e você ou fica perdido ou você consegue até utilizar um fone de ouvido e vai ter um intérprete, que no caso até eu mesmo faço esse tipo de trabalho em algumas ocasiões, só que você não consegue absorver da mesma forma, você não presta atenção da mesma forma, então você acaba não absorvendo tudo que você poderia pegar
de novo e de atual porque você não fala o inglês. E sem falar que o inglês abre oportunidades incríveis, só que para quem fala. E se você não fala, você vai ver a oportunidade passando e você não vai agarrar. E eu posso contar um pouquinho mais para vocês depois, mas todas as coisas que eu vivo e já vivi até hoje, o inglês fez parte de tudo isso. E eu fico até assim meio besta de perceber tanta coisa que eu já vivi, tanta coisa que eu já fiz por causa do inglês. E foi o inglês que abriu essas oportunidades. Em outubro do ano passado eu fui para o congresso de pediatria e nisso foi muito nítido, porque tiveram várias palestras de palestrantes do exterior, né, e que a palestra era em inglês e que eu tenho um nível assim que eu conseguia entender muita coisa. É óbvio que tem muita linguagem científica que às vezes a gente não aprende em cursinho nenhum de inglês, mas eu senti o tanto que foi importante. Eu não precisava usar nenhum aparelhinho, nem do intérprete, mas conseguia me virar e até a história que você vai contar mais pro final do que você pode conseguir se você tiver domínio de uma outra língua. Como eu falei para vocês, eu já sou formado, fiz a faculdade de tradução e interpretação e eu fiz a faculdade porque eu queria trabalhar mais como voluntário, atuando nessa área, como intérprete. Mas eu terminei a faculdade, fiquei trabalhando lá em São Paulo, estava ganhando meu dinheiro, pagando minhas contas e ficou nisso. Mas eu sabia que eu não tinha feito a faculdade para aquilo e algo estava me incomodando. E surgiu a oportunidade de eu ir para o Haiti em fevereiro de 2013 e eu viajei para o Haiti, tive uma experiência incrível. Trabalhei lá não só como intérprete, mas principalmente na área da saúde e atuando em outras áreas também, de capacitação profissional, educação infantil, atividades esportivas, várias coisas. E essa experiência que me fez voltar os olhos para a medicina. Eu nunca imaginei que eu fosse fazer medicina. Na minha família não tem nenhum médico. Eu vou ser o primeiro da família, assim como no caso da Denise, ou da Izzy. Mas eu fiquei maravilhado com o que a medicina poderia fazer na vida das pessoas, principalmente em lugares de situação tão precária como o Haiti, assim como a gente tem também no Brasil em alguns locais, mas lá em especial isso tocou muito meu coração. Eu não decidi de uma hora assim para outra que eu ia mudar de profissão. Eu esperei um ano, eu orei bastante, conversei com muitas pessoas da área e depois de um ano de muita oração, de muita pesquisa, de realmente fazer a minha tarefa de casa para saber se aquilo era realmente o que eu queria fazer, eu tive outras experiências também como trabalho voluntário e decidi fazer medicina. Um tempinho depois, 2 aninhos de cursinho depois, graças a Deus fui aprovado, estou aqui, hoje eu estou no 8º período e muito feliz de estar onde eu estou e de estar trilhando esse caminho, né, rumo a uma formação que não vai ser somente de 6 anos e tem muito mais a ver com trabalho voluntário e outras coisas mais para frente. Desde que eu entrei na faculdade, ou seja, quase 3 anos, eu não tinha mais conseguido tirar um tempo para estudar inglês por conta da correria da rotina. A faculdade é integral, eu tenho muitos compromissos de ambulatório, atendimento, plantão, então é muita coisa e fica praticamente impossível colocar mais algum outro compromisso marcado fixo toda semana. Mas eu já estava sentindo essa necessidade de voltar a estudar inglês. Nesses 3 anos, a única coisa que eu continuei fazendo foi assistir os meus filmes e séries legendados para tentar deixar o meu ouvido assim, continuando esse aguçamento, né, de escutar e entender as palavras em inglês. E foi aí que eu recebi o convite do pessoal do Cambly para testar a plataforma deles e contar para vocês o que eu achei. O Cambly é uma plataforma online de aulas particulares de inglês que funciona 24 horas por dia, onde a gente tem aulas com professores nativos espalhados pelo mundo todo. Nele a gente não tem esse horário fixo marcado para sua aula, até porque a gente tem tantos compromissos no dia a dia, principalmente para quem tem uma faculdade integral ou então trabalha, que fica complicado a gente ter assim um horário realmente marcado. E com o Cambly você consegue escolher o horário que você quer ter a aula, escolher também o professor, voltado às vezes por algum objetivo específico. Quando você entra na plataforma, eu vou mostrar pra vocês agorinha, aparece o perfil dos professores, então às vezes se você tem algum objetivo específico, às vezes vai fazer uma viagem para algum país, você pode escolher um professor que seja nativo desse país para já se acostumar com o sotaque ou alguma coisa nesse sentido. Agora eu vou ter a minha primeira aula, eu confesso que eu tô com um pouco de vergonha, mas a gente tem que perder esse medo, perder essa vergonha de arriscar, de tentar aprender, porque é falando que a gente aprende. Então eu vou mostrar pra vocês e contar um pouco da experiência, o que eu achei da minha primeira aula. Eu acabei de abrir aqui e fazer meu login, mas eu quero mostrar pra vocês a variedade de professores. A partir de aqui a gente consegue olhar todos os professores que existem, a gente também consegue escolher, colocar alguns filtros, né? Tipo de aula, o nível da aula, de acordo com o seu nível de inglês, o sotaque do professor
professor que eu achei muito legal para quem vai viajar, personalidade do professor, disponibilidade. E aqui tem a lista. E o mais legal que eu também achei é que aqui diz se o professor está ocupado ou em quanto tempo você vai esperar. Então tem uma lista infinita de professores, como vocês podem ver pelas bandeirinhas, são realmente professores espalhados pelo mundo todo. Além disso, o Cambly também tem um aplicativo para celular, então aqui eu consigo olhar todos os professores disponíveis e ter a minha aula pelo celular, que é bem mais prático também, se você não tiver computador, ou até mesmo tablet, qualquer aparelho que você consiga baixar o aplicativo. Well, I mean, usually people just talk, just conversations, get to know each other, ask each other questions. And I mean, I have some students who they like to read, so we'll take an article and we'll read together and talk about it. It kind of just depends on what you want to do. Gente, acabei minha aula e eu tô apaixonada. Eu achei que eu ia ficar mais travada, mais nervosa, sabe? Ter mais dificuldade. Mas assim, 2 minutos de aula eu já tava mais tranquila. Realmente, gente, é uma conversa, sabe? A professora que eu escolhi foi uma professora nativa americana. E pelo que eu conversei com ela, eu falei que era a minha primeira aula, que eu não sabia exatamente como isso funcionava. E ela falou que isso depende do aluno. Que tem aluno que gosta que lê artigo científico, que discute, explica. Mas isso eu não tenho nenhuma noção de inglês, não sei nada, preciso aprender do zero. Tem vários professores que falam português também, então você consegue ter essa aula mais básica. Eu já tenho um certo nível de inglês, então a gente ficou conversando realmente sobre viagens, sobre os países que ela já morou. E foi assim, gente, foi muito legal. Eu tô muito apaixonada, muito empolgada. Foi uma aula de 30 minutos, mas assim, aprendi muito. Tudo que eu falava errado, ela corrigia. Palavras que eu não lembrava, eu tentava explicar de uma outra maneira o que eu queria falar, e aí ela me falava como é que falava. Ou então eu digitava, assim, mais ou menos qual era a ideia, e aí ela me dizia como falar. E foi, assim, muito legal. Baixem o aplicativo do Cambly agora e usem o código Denise Borges pra vocês terem acesso a uma aula grátis. Vocês vão se apaixonar, assim como eu, gente. Eu adoro conhecer pessoas, assim, de outros países, de outras culturas, entender como é que as coisas funcionam no mundão afora. E eu tenho certeza que vocês também vão gostar. Baixem o aplicativo e utilizem o código Denise Borges para aula grátis. Pra vocês terem uma ideia do tanto que o inglês abre portas pra gente, o Marcos tem a melhor história de como ele conseguiu um intercâmbio, que na verdade ele chegou não tem uma semana que ele voltou. E conte essa história que é sensacional. Eu voltei domingo agora, para vocês entenderem a importância do inglês. Eu fui no Congresso Brasileiro do Trauma Ortopédico em maio do ano passado em Curitiba. Sensacional o congresso, ia apresentar trabalho, é uma parte muito importante da nossa formação. E lá tinham vários palestrantes americanos e de outros países também. E eu sempre sabia que eu queria fazer estágio nos Estados Unidos ou até fazer a residência lá, mas isso fica para uma outra conversa. E eu já fui com a estratégia montada. Eu sabia que depois das palestras eu ia procurar algum dos médicos palestrantes para poder me apresentar e perguntar se existia a oportunidade de fazer estágio lá para brasileiros ou não. Então, no final da palestra, eu procurei um dos médicos. Não era interessante, aqui não era o médico que eu queria conversar. Eu falei assim, eu quero conversar com tal pessoa. E lá no final da palestra tinha um outro médico que eu gostei dele, mas eu falei assim, não, eu queria o outro. Aí fui nele, fui conversar, me apresentei, nossa conversa durou uns 2-3 minutinhos só, falando em inglês. Puxei assunto e perguntei para ele na cara dura mesmo, porque a maioria dessas oportunidades você tem que perguntar. Você tem que perguntar se eles aceitam ou se você pode fazer. Até aqui no Brasil mesmo, você mesmo percebe que eu quero acompanhar um médico, como que eu vou fazer? Pergunta o médico se você pode acompanhar ele. E eu perguntei para o médico e ele disse que sim, aceitava estudantes para fazer estágio e que ficava muito feliz de me receber lá. E nossa conversa durou 2 minutos. Então ele falou assim, aqui está o meu cartão, conversa com a minha secretária. Aí tá bom. Na mesma semana eu mandei um e-mail para a secretária dele, ela já me respondeu e ela falou, olha, o Dr. McKee, que é o médico, e ele não era só médico, ele era o presidente do departamento, ele era o big boss lá do hospital. Então ele não era nem a pessoa com quem eu queria conversar, mas ele era a pessoa com quem eu precisava conversar. Então ele falou assim, olha, escolhe as datas que você quer estar aqui, você pode escolher o tempo, você não precisa pagar nada, o estágio é totalmente gratuito. Eu tenho até um amigo que foi recentemente também para a Califórnia fazer um estágio, o estágio dele foi muito caro, quase 10 mil reais, e o médico falou que eu não precisava me preocupar com isso. E me convidou, eu cheguei agora, foi uma experiência incrível. Eu provavelmente vou fazer ortopedia, é a área que eu mais gosto de área cirúrgica da faculdade. E então o estágio foi na ortopedia. Eu fiquei 5 semanas estagiando junto com todos os médicos da equipe do hospital e também os residentes,
foi muito interessante ver como que é o processo de formação dos médicos residentes, dos residentes nos Estados Unidos. Eram manhãs muito puxadas, a gente começava às 5 da manhã todos os dias, às vezes ia até 7, 8 da noite, tinha que acordar 3 horas da manhã todo dia para pegar ônibus, para ir para o hospital, mas foi uma experiência enriquecedora. Eles são muito receptivos. Eu não era tratado como um forasteiro, muito pelo contrário, eles me tratavam como alguém deles mesmo e estavam sempre perguntando se eu estava entendendo, se eu tinha alguma dúvida. Então isso contribuiu demais para a minha formação e também para a minha escolha, para acertar mais na escolha de fazer ortopedia mais para frente. Mas Denise, eu não sei inglês, eu nunca consegui aprender, eu quero entrar na faculdade, o que eu faço? Eu vou entrar na faculdade sem saber, vou ter que conciliar o curso de inglês com a faculdade, como é que isso funciona? Bom, a primeira dica que eu dou para vocês é começar, independente da fase que você está. Se você fala ou se você não fala, comece. Tem que começar e é muito importante. Tem que fazer, tem que começar. Então tem várias oportunidades, várias opções do que você pode fazer. Na internet tem tantos cursos disponíveis. A Denise tem uma indicação para vocês que eu tenho certeza que vai ajudar muito, principalmente para aquelas pessoas que não têm muito tempo de ficar se deslocando ou de encaixar na sua agenda, mas tem tanta opção na internet que você pode fazer o seu próprio horário. Então comece. Material não falta, tem tantas coisas que você pode fazer para melhorar o inglês, para praticar. Algumas dicas, e eu falo de experiência própria, o que eu fazia quando eu estudava inglês. Eu não ficava só no material do curso, fazendo tarefa, essas coisas. Lógico que eu fazia, mas o principal é falar. Então, qualquer oportunidade que você tiver, use para falar. Eu tenho um amigo que fala inglês mais ou menos, converse em inglês com ele. Eu só sei 2 frases, então converse 2 frases, até você aprender 3 ou 4 frases. Uma coisa que eu fazia na minha época, eu pegava um dicionário, eu ia para o intervalo da escola, do ensino médio, e eu ficava olhando as palavras. Eu ia de A a Z e falava assim, eu gostei dessa palavra aqui. E o que eu fazia? Eu anotava a palavra e anotava um exemplo da palavra do lado, uma frase, para eu ficar relembrando toda semana aquelas palavras novas que eu ia aprendendo. Então todo dia eu conseguia aprender 2, 3, 4 palavras novas. Eu gosto muito de ouvir música em inglês. Então o que eu fazia? Eu baixava as músicas que eu gostava de ouvir, eu imprimia a letra e eu ia traduzindo, eu ia escutando a música e fazendo a tradução do lado. Não olhava no dicionário, eu só olhava no dicionário depois que eu tivesse terminado de traduzir o que eu conseguia. Então, conversar com pessoas ao seu redor que falam inglês. Tem um aplicativo do Cambly que vocês podem utilizar para fazer isso também. Você consegue conversar com pessoas de outros países que querem aprender o português, por exemplo, e você quer aprender o inglês. Então você consegue praticar, um ajuda o outro. Na minha época, tinha várias salas de bate-papo no Skype. Hoje em dia não existe mais isso, a maioria é besteira. Fica para outra história. Tem muita besteira na internet. Mas nas salas de bate-papo, na minha época, eu fiquei amigo de uma médica e de um advogado lá dos Estados Unidos. A gente conversava todos os dias. Eu achava que eles eram meio à toa, né? Porque eu tinha 15 anos, beleza, eu tinha tempo. Mas eles, tipo, 50, 60 anos, e tinha tempo para falar comigo quase todos os dias. E eles me ajudaram demais. Então eu usei as oportunidades que apareceram na minha frente para aprender o idioma. E vocês precisam fazer isso. E a maioria das vezes a gente precisa criar essas oportunidades e não achar que elas vão cair do céu e a gente, eu não aprendo inglês porque eu não tenho oportunidade. Não, talvez você não está criando essas oportunidades. Então, gente, é isso que a gente queria falar para vocês sobre a importância do inglês na medicina. Sigam o Marcos no Instagram, qual é o seu username? O meu username, vamos praticar o inglês, é MD Carvalho to be. MD vem de médico em inglês. Todo médico que se forma nos Estados Unidos, ele ganha o título de MD, que é Medical Doctor. E Carvalho, meu sobrenome, e to be não é o verbo to be, e sim futuro. Então, futuro Dr. Carvalho. Se vocês quiserem me seguir lá, MD Carvalho to be. Ok? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal para mais vídeos, liguem o sininho de notificação, ativem o sininho de notificação, deixem um like nesse vídeo, me sigam lá no Instagram também e a gente se vê no próximo.